O que define a mente e a frieza de um homem que, emergindo das terras gélidas e industriais de Staroskol, na Rússia, enfrentou a pobreza na juventude, serviu ao exército de seu país e transformou os ringues japoneses na arena da dinastia mais avassaladora e mítica da história das artes marciais mistas? Nos anos 2000, o mundo das lutas assistia à explosão do Vale Tudo e do MMA, mas ninguém estava preparado para a chegada de um peso pesado de olhar completamente inexpressivo, físico comum que desafiava os padrões dos heróis de ação americanos e punhos que carregavam a força de uma prensa hidráulica, disposto a provar ao planeta que a frieza siberiana e o sambo de combate eram capazes de esmagar qualquer gigante na Terra, o último imperador. Imagine um lutador com 1,80 m de altura, pesando pouco mais de 100 kg de um shape sem definição muscular aparente, caminhando para o ringue sob o som de cantos ortodoxos russos com os braços relaxados e a feição de quem estava indo comprar pão na padaria da esquina. Um campeão que não precisava xingar, gritar ou encarar seus adversários para criar pavor, bastava que ele pisasse na lona para que o oponente sentisse a presença de um predador implacável e percebesse que estava prestes a entrar em um cenário de destruição absoluta, fosse em pé ou no chão. Ele foi batizado sob o rigor do inverno russo, blindado nos tatames militares e imortalizado na história do esporte mundial sob o nome de Fedor Emelianenko. Conhecido mundialmente pelo apelido de The Last Emperor, o rei incontestável do extinto Pride Fighting Championships e dono de uma invencibilidade lendária que durou quase 10 anos contra os maiores monstros do planeta, Fedor não foi apenas um detentor de cinturão. Ele foi o mito vivo do esporte. Ele provou ao planeta que o equilíbrio mental absoluto e a técnica cirúrgica são as forças mais imparáveis que existem. Atrás de sua postura humilde fora dos ringues, de seu amor pela família e de sua devoção religiosa, escondia-se o lutador mais temido de sua geração, capaz de suportar quedas brutais de monstros do wrestling e ditar o ritmo do terror com o seu ground and pound devastador. Para compreender o desespero e o pânico que tomavam conta dos oponentes de Fedor Emelianenko, precisamos analisar a engenharia de seu sambo de combate e o seu estilo de trocação. Fedor desenvolveu uma das abordagens táticas mais perigosas e completas do MMA moderno. Seu verdadeiro trunfo residia no ground and pound. Fedor não apenas derrubava para pontuar ou controlar a posição, uma vez por cima de seu adversário na guarda, ele desferia socos com o peso do corpo inteiro, abrindo a guarda do rival com uma violência técnica assustadora. Em pé, sua trocação era baseada em um jogo de pernas rápido para um peso pesado e em seus ganchos e diretos lançados em ângulos totalmente imprevisíveis, conhecidos como Russian hooks. Seu soco de direita entrava como um meteoro, capaz de apagar as luzes de strikers de elite do K1. Para frustrar os oponentes que tentavam finalizá-lo, Fedor ostentava uma das defesas de solo mais inteligentes da história, escapando de triângulos e chaves de braço com uma calma que parecia sobrenatural. O aspecto que garantiu a Fedor Emelianenko o status de maior peso pesado de todos os tempos e o respeito eterno da comunidade mundial foi a sua dinastia incontestável nos ringues do Pride, no Japão. Durante os anos 2000, o evento japonês reunia os melhores lutadores da Terra em uma atmosfera de puro show e brutalidade. Foi nessa arena mágica que Fedor enfileirou uma lista de lendas que parecia impossível de ser batida. Ele derrotou o gigante Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira em batalhas épicas pelo cinturão, superou o poder de nocaute assustador de Mirko Cr. Filipovic na maior luta da história dos pesos pesados e sobreviveu ao infame suplex de Kevin Randleman, onde caiu de cabeça no ringue apenas para se levantar segundos depois de finalizar o wrestler americano com uma chave de braço. Fedor não vencia apenas seus rivais, ele destruía a estratégia deles no terreno onde eles eram considerados especialistas, limpando a categoria dos monstros com uma soberania inalcançável. Sustentar o status de homem mais perigoso do planeta por uma década inteira exigia de Fedor Emelianenko uma rotina de treinos que operava sob os mais rígidos padrões da velha escola russa. Isolado em sua cidade natal com sua equipe, a Red Devil Sport Club, Fedor passava por sessões de sparring brutais, corria quilômetros na neve e utilizava marretas em pneus gigantes para construir uma força funcional e uma resistência de aço. Sua mente era blindada contra o medo. Ele tratava o combate como uma profissão e uma missão de honra para o seu povo, o que eliminava qualquer tipo de ansiedade antes das lutas. Essa resiliência mental ficou provada ao longo de sua extensa carreira, pois mesmo após o fim de sua era dourada no Japão e a passagem por organizações americanas como Strikeforce e Bellator, Fedor continuou competindo em alto nível até perto dos seus 46 anos de idade,
entregando nocautes brutais e mostrando que o seu coração de campeão era temporal. A trajetória de Fedor Emelianenko é um patrimônio imortal das artes marciais mistas. Ele saiu de origens simples da União Soviética para se tornar uma divindade no Japão, um herói nacional em seu país e a inspiração máxima para todos os lutadores que buscam a perfeição técnica sem precisar apelar para o lixo verbal das provocações. Sua história é um manifesto de lealdade, estoicismo e poder puro. Ao defender a sua bandeira com uma dignidade assustadora e lutar com o coração de um guerreiro que nunca se deixou corromper pela fama ou pelo dinheiro, ele mostrou ao planeta que um verdadeiro imperador não precisa de uma coroa de ouro para ser reconhecido. Basta que a sua soberania seja gravada na história através de seus atos dentro da arena de combate. Fedor Emelianenko permanece cimentado na história das artes marciais mistas como o último imperador, o homem que transformou o sambo em uma dinastia de gelo e que ensinou ao planeta que quando a técnica cirúrgica e a frieza mental nascem da disciplina real de um guerreiro, não existe gigante, não existe golpe e não existe força na Terra capaz de dobrar o maior peso pesado da história do MMA. Se você se impressiona com o ground and pound devastador e a frieza de gelo do Fedor Emelianenko, se arrepiou com a sobrevivência dele ao suplex histórico do Kevin Randleman e reconhece o último imperador como o maior peso pesado de todos os tempos, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para apoiar os nossos documentários e comente aqui embaixo com a sua opinião sincera. Fedor Emelianenko é o maior lutador da história do MMA mesmo sem nunca ter pisado no octógono do UFC ou a dominância dele na era do Pride nunca será igualada por nenhum outro peso pesado? Nós nos vemos no próximo vídeo.